miséria e mistério. Quando chegou a hora do jantar, Evilei se apresentou na casa com a porta vermelha, e bateu 3 vezes em rápida sucessão. A porta foi aberta pela agora familiar Kalia. Kalia abriu a porta, e deu as boas-vindas a Evilei calorosamente. Seu sorriso estava à mostra quando ela disse: "É tão maravilhoso ter você. Meu marido raramente traz pessoas para casa, exceto um membro ocasional do templo." Evilei entrou pela porta, e achou a residência bastante normal. Havia uma pequena área aberta na porta da frente, um par de cadeiras colocadas entre 2 estantes de livros. Os próprios livros traziam os sinais mais bonitos que um livro pode, as marcas de uso, tendo sido abertos várias vezes. O chão tinha um luxo incomum, pois tinha um pequeno tapete circular, e além da sala principal, uma pequena área para refeições, uma pequena mesa baixa, e 4 cadeiras, uma visão bem-vinda para um par de convidados. A mesa era simplesmente de madeira polida, e as cadeiras tinham um pedaço de couro preso no assento, e no encosto, para maior conforto. Havia uma cozinha que ela podia ver, mas não muito de onde ela estava, e à esquerda daquele outro aposento, havia o que ela presumiu ser o quarto. Na parede, além das 2 estantes de livros, havia um quadro de uma paisagem de um vilarejo, que ela começou a olhar. Kalia notou. "Obrigado por apreciar o que você vê, embora seja um esforço pobre. Você gostou?" Evilei se aproximou. As casas eram chalés simples, telhados de palha ou madeira, mas a vegetação saltava para o observador, e ela disse: "Sim, muito. É trabalho do meu marido." Kalia disse com uma nota de tristeza. "Era a nossa aldeia, antes da guerra. Quando o Tis me tirou de lá, junto com um punhado de nossos vizinhos, depois disso nossas casas foram queimadas, e aqueles que não saíram conosco foram capturados, e como eu nunca os vi novamente, presumo, mortos. Quando chegamos a algum lugar mais seguro, uma das áreas no sul, o Tis viu que eu estava fora de mim de dor, então ele saiu, e comprou uma pequena tela, e pintou de memória, para que eu sempre pudesse olhar para trás, e ver como era. Essa foi a 2ª vez na guerra que ele salvou minha vida. É muito impressionante." Evilei disse com polidez. Ela notou que o Tis parecia um pouco envergonhado pelo sentimento ser tão falado publicamente, mas ele disfarçou bem puxando uma cadeira, e gesticulando para que ela se acomodasse. "Por favor, sente-se." Ele disse apressadamente, e Evilei obedeceu. "Querido, nosso convidado está ciente da minha natureza, então se não for muito, você poderia me trazer um copo?" O Tis disse com a maior bondade em sua voz. Evilei observou, e ouviu com atenção. Não havia o menor sinal de angústia ou desconforto na resposta afirmativa de Kalia ou na maneira como ela se movia, nem uma única indicação de medo. Sua certeza de que a mulher falava a verdade estava solidificada em sua mente. Quando ela estava fora da sala, ele se inclinou para perto de Evilei. "Eu não contei a ela sobre você. Você pode comer ou beber alguma coisa. Eu posso comer pequenas quantidades, sim, embora seja desconfortável." Ela disse suavemente. "Mas, quando eu removo minha máscara, meus olhos." Ela sussurrou. "Eu não sou um grande usuário de magia, mas posso usar um simples feitiço de ilusão. Seus olhos serão como eram antes de você se transformar, pelo menos esta noite." Ele disse suavemente em resposta, e silenciosamente lançou seu feitiço. "Oh, querida, apenas uma pequena quantidade de ensopado para nossa convidada, ela tem estado um pouco indisposta, e não pode comer muito." Ele disse, novamente ela deu a afirmativa. "Então, eu posso ver tudo na sua máscara, eu acho." Ele disse com uma risada irônica. "O que você quer perguntar?" Ele sondou. "Você está de alguma forma envolvido com os fazendeiros e caçadores desaparecidos?" Ela perguntou sem rodeios. "O que?" Ele perguntou, bestificado. "Tivemos uma queda de ambos, mas sempre há alguns acidentes, e com a queda dos rendimentos, alguns saíram, mas..." Evilei levantou a mão, e interrompeu. "Então, você ouviu a mesma mentira. Ouça, os fazendeiros e caçadores não estão tendo acidentes, eles estão sendo levados, possivelmente mortos." Eles disseram para ficarem quietos para evitar o pânico, e o Marquês espalhou o boato de que eles simplesmente desistiram, e abandonaram essa cidade em declínio, e foram para outro lugar. De acordo com o Marquês, porém, esse boato não vai funcionar por muito mais tempo, e quando isso acontecer, você pode adivinhar onde ele vai direcionar a culpa. Ela disse séria. Kalia voltou antes que ele pudesse responder, e colocou um copo cheio de sangue ao lado dele.
e uma tigela de ensopado na frente de Evilei. Obrigado, Kalia. Evilei disse. Obrigado, meu amor. Ultis disse, e ele beijou sua bochecha quando ela se inclinou, e colocou sua própria tigela perto da dele. Para Evilei, toda a cena era totalmente bizarra: um sacerdote vampiro secreto, uma esposa humana, e um aventureiro vampiro secreto, sentados para jantar em um reino sagrado ao lado de um templo dedicado à adoração de um rei morto-vivo estrangeiro. Foi com alguma hesitação que ela tirou a máscara, sentou-se de frente para o casal, pensando que era muito bizarro estar sem a máscara na frente das pessoas, assim como todas essas outras circunstâncias. Ela provou o ensopado à sua frente, e disse: está muito bom. Você é uma excelente cozinheira, Kalia. Evilei disse educadamente. Ela olhou para baixo, e imaginou que deveria ser: a carne estava bem cozida, e havia legumes frescos e limpos misturados dentro. Era um prato de aparência bastante agradável, embora, apesar de todos os seus sentidos aprimorados, o sabor da comida normal fosse consideravelmente entorpecido do que tinha sido antes de ela se transformar. Então foi principalmente a adivinhação da parte dela sobre o quão bom era. Kalia, no entanto, sorriu com o elogio, e pareceu detectar que nada estava errado. Obrigado, Evilei. Tenho certeza que a humilde comida da minha casa não é nada comparada à riqueza dos grandes hotéis e palácios que você deve ter visitado, mas eu aceitarei de bom grado o seu elogio. As próximas 2 horas foram gastas em coisas mundanas, mas que deram a Evilei ampla informação sobre a cidade, a forma como os escritórios eram vendidos, e como as pessoas que os compravam lucravam com subornos, e como este templo interagia com outros ao redor do reino sagrado. Então, Evilei começou: todos os templos se comunicam pelo sistema postal que o rei feiticeiro criou, com cada templo sendo designado como edifício número 1 para sua cidade. Mas e nas cidades maiores, onde pode haver mais de um? Ela perguntou. Bem, isso ainda não aconteceu, mas você não é a primeira pessoa a perguntar. Cada templo depois disso terá o nome de uma virtude. Por exemplo, se houver 2 templos na capital, e eu quiser escrever algo diferente para cada um, eu endereçaria uma carta para um força e a outra para uma justiça. Dessa forma, posso facilmente trocar informações com templos específicos, mesmo quando houver mais de um por cidade. Ele respondeu. Esperto. Evilei disse: e você é o único templo que recebe apoio monetário de fora da cidade? Ela perguntou. O único templo da justiça negra, até onde eu sei. Ele respondeu: uma das condições é que os fundos sejam distribuídos aos nossos membros, e isso ajudou a ganhar convertidos, embora quantos sejam sinceros, e quantos apenas desejem o apoio, eu não sei. Ultis disse. E o templo dos deuses antigos? Ela perguntou. Eu vi os sacerdotes e outros trabalhadores dos templos fazendo compras, mas sei que a renda das pessoas aqui está diminuindo, então só posso presumir que eles estão recebendo ajuda externa, ou gastando suas economias. Mas se eles ainda têm alguma renda, porque tentaram proibir seus membros de virem até nós para obter cura, não que todos ouçam. Ultis respondeu, com uma pitada de frustração em sua voz. Kalia havia falado periodicamente sobre o estado dos assuntos familiares dentro da igreja, e por meio dela, Evilei soube que várias famílias tiveram filhos recentemente, e que o templo havia enviado um pedido para que um professor fosse enviado, para que eles pudessem ser educados. Isso deixou Evilei curiosa. Percebi que você tem vários livros, bem usados. Ela disse. Oh sim. Ela disse com um sorriso caloroso, nós dois gostamos de ler. Isso é comum? Evilei perguntou. Não costumava ser. Respondeu Kalia. Mas o rei feiticeiro disse que a ignorância é fraqueza, e seu servo, Papaneia, disse que a fraqueza da mente é tão pecaminosa quanto a fraqueza do corpo. Ambos devem ser cuidados para honrar o Deus deste mundo, bem como para honrar a nós mesmos. Então aprender a ler faz parte da introdução na religião? Evilei perguntou. Tipo assim. Kalia respondeu, é necessário se tornar padre, e os padres precisam ser professores quando não há alguém dedicado a essa função. Portanto, espera-se que qualquer um que se junte a nós melhore a si mesmo. Nem todos escolhem começar com lendo, porém, alguns começam com combate e preparação física, alguns optam por trabalhar em seus vícios, cada um decide por si, mas com o tempo esperamos garantir que todos que se juntarem a nós sejam totalmente alfabetizados. É por isso que pedimos um professor dedicado, para começar com as crianças o mais rápido possível. Fascinante. Evilei disse. Já era tarde, Kalia bocejou.
Espero que você me desculpe, se eu for para a cama agora. Você foi uma anfitriã maravilhosa, obrigado Kalia. Evilei disse com um sorriso, e a mulher foi para seu quarto. Ao abrir a porta, Evilei teve um vislumbre de seu rosto refletido em algum vidro, e viu os olhos de sua juventude em seu rosto novamente. Eles eram de um lindo verde mar, uma sombra que ela quase esqueceu que já teve. Seu rosto era inteiramente humano, pela primeira vez em mais de 200 anos, e ela não conseguia desviar o olhar. Foi apenas o fechamento da porta que quebrou o momento, e Evilei olhou para baixo pensativamente. Você está bem? Ultis perguntou, detectando uma mudança em seu humor. Você pode dissipar a ilusão? Acho que cansei de fingir por esta noite. Ela disse suavemente. Então a magia se foi, e ela voltou a ser ela mesma, mas não colocou a máscara. Havia muito mais a dizer, e a noite foi preenchida com perguntas e respostas, em ambas as direções, e isso não mudou até o amanhecer. Quando chegou a hora, e o sol atingiu o pico sobre os muros da cidade, e encheu o lugar de luz, Evilei se levantou. Obrigada. Evilei disse com a mais profunda sinceridade. Isso preenche muitas lacunas sobre como as coisas funcionam em Kedin, e na Justiça Negra. Fiquei feliz em ajudar, Evilei. Ele disse em troca. Eles se levantaram, e apertaram as mãos, e Evilei saiu da casa, se sentindo muito, muito bem. Ela voltou para a pousada, e encontrou o resto da Rosa Azul sentadas no andar de baixo tomando café da manhã. Junte-se a nós para o café da manhã baixinha. Gagaran disse em sua voz ruidosa habitual. Acompanhar você sim, café da manhã não, eu já comi. Ela disse educadamente. Você aprendeu alguma coisa útil? Laquius perguntou. Aprendi muito, mas quão útil será é outra questão. E quanto a vocês? Evilei perguntou em troca. Principalmente rumores. Tia e Tina foram capazes de extrair informações dos caçadores restantes sem estragar a história divulgada pelo Marquês. Laquius disse, e as gêmeas pareciam presunçosamente satisfeitas. No entanto, a única coisa que conseguimos descobrir foi que todos os desaparecimentos acontecem nas florestas do Oeste e do Sul. Os corpos não aparecem, mas antes que as pessoas parassem de entrar lá, aqueles que voltaram dizem que encontraram roupas e artefatos pessoais, eles voltaram com eles, mas agora, ninguém vai lá. O caminho de entrada é perto do campo de treinamento da Justiça Negra, e eles fizeram casamentos e outras cerimônias lá também, então a crença de que eles são responsáveis de alguma forma é amplamente aceita. E isso é promovido pelos templos. Visitei todos os 4 ontem durante os cultos, e falei com as congregações. Há muita hostilidade lá, e os sermões não eram o que eu normalmente esperava dos templos. Cada culto durava 2 horas, com denúncias da nova religião, e não havia muito mais. Disse Gagara. As pessoas que são devotadas a esses templos estão, por falta de uma maneira melhor de dizer isso, caindo na linha. Laquius assentiu. Falei com os padres, eles são novos nesta região, foram enviados dos seminários maiores para preencher as lacunas deixadas pela guerra, e para substituir um padre mais velho que se aposentou. Mas eles estão aqui há algum tempo agora, mais do que a duração dos desaparecimentos, e eles são zelosos sobre a fé. Eles veem a Justiça Negra nesta área como uma ameaça real para o futuro desta cidade, mas eles pararam de dizer abertamente que a Justiça Negra é culpada, provavelmente porque os desaparecimentos ainda não são de conhecimento público. Tudo o que todos realmente sabem é que eles sofreram uma recessão, e as pessoas que impulsionaram a prosperidade desta cidade estão desistindo, e deixando-os em apuros. Os membros da nova religião gastam seu dinheiro relativamente bem, e isso ajuda, mas está gerando mais ressentimento do que qualquer coisa. As pessoas estão se sentindo ameaçadas, isso torna isso perigoso. Agora, o que você aprendeu, Evilei? Laquius perguntou. Evilei estava prestes a começar a falar, quando os gritos começaram do lado de fora, o lamento de uma mulher, que era alto o suficiente, aterrorizado o suficiente, horrorizado o suficiente, para acordar os mortos sem um feitiço, ecoou pelas ruas. A Rosa Azul respondeu como saltando de pé, e saindo pela porta, já pegando armas para atacar, e o que encontraram foi uma mulher bem vestida gritando que sua filha estava desaparecida. Uma multidão começou a se formar e, em uma cidade melhor administrada, Evilei teria esperado que a guarda da cidade ou alguma patrulha estivesse por perto para assumir o controle das coisas. Esta, no entanto, não era uma cidade bem administrada. Laquius, no entanto, foi rápida em assumir o controle. Senhora, por favor, acalme-se,
conte-nos o que aconteceu. Seus olhos estavam cheios de preocupação, e entre seus olhos gentis, sua voz formidável, e o fato de Lacuse e suas companheiras estarem bem armadas, bastava para permitir que a mulher falasse mais devagar, e com mais clareza. Acordei esta manhã, me arrumei para o dia, e meu criado foi acordar minha filha, e ouvi meu criado gritar, corri para o quarto, e vi por quê. Ela não estava lá, a janela estava aberta, e a roupa dela que eu mandei colocar para ela usar hoje não estava lá, minha garota, ela se foi. A mulher disse, sua voz ficando mais ansiosa quando ela chegou perto da histeria novamente. Fique calma, senhora. Lacuse disse, diga-me, como ela era, o que ela estava vestindo, qual é a idade dela? Precisamos saber o que devemos procurar. A mulher estava respirando rapidamente, mas ela conseguiu tropeçar nos detalhes. Ela tem 7 verões, ela tem cabelos ruivos, olhos verdes, seu nome é Rava. Ela tinha um brinquedo com ela, um gato de pelúcia, ele se foi com ela. Lacuse virou-se, Gagaran, vai encontrar um daqueles guardas inúteis, deles a informação. Ela se virou para a mulher, qual é o seu nome? Cersei. Ela disse, juntando as mãos como se estivesse rezando, apenas para começar a se contorcer desesperadamente, e tremer de ansiedade. Tudo bem, Cersei, estamos levando você de volta para casa, vamos lidar com os guardas para você, mas você precisa estar onde possa ser encontrada. Lacuse disse com firmeza. Você não pode ajudá-la aqui, e se ela voltar para casa, e não encontrar você, então ela pode se afastar novamente. A mulher começou a se opor, mas na segunda declaração, ela acenou com a cabeça entorpecida, e conduziu os membros restantes da Rosa Azul para uma grande casa senhorial. Uma criada estava andando na porta, tremendo de ansiedade. Quando viu Cersei se aproximar, ela soltou um grito, e correu para a mulher, chorando tristemente, e implorando perdão por decepcioná-la. Cersei nem pareceu notar, Lacuse soltou a mulher, e o criado a puxou gentilmente para dentro de casa, agradecendo brevemente a Rosa Azul. Quando um homem veio até a porta, ele tinha um longo bigode preto, e olhos azuis cheios de medo, seu rosto era áspero, e seu corpo tinha uma estrutura média que pode ter sido forte, mas começou a ficar mais suave com uma vida suave. Ele era, no entanto, notavelmente alto, facilmente do tamanho da gigantesca Gagaran, e tinha o ar de um homem acostumado a ser considerado importante. Se ele não fosse um nobre, Lacuse estava preparada para comer sua espada. Quando as mulheres estavam dentro, ele saiu. Obrigado por devolver minha esposa. Ele disse, eu sou Yamog, Visconde de Kedin. Foi uma honra ajudá-lo, sou Lacuse da Rosa Azul. Ela respondeu, já ouvi falar de você. Ele disse, de alguma forma, pensei que você fosse mais alta. Ele disse, então balançou a cabeça, descartando o pensamento irrelevante, como posso ajudar? Ele perguntou, farei qualquer coisa para ter minha filha de volta. Não sabemos por que ela foi levada, não consigo pensar em nada. Mas fique aqui, se houver um motivo monetário, você pode receber a notícia de um resgate. Ela disse, obrigado, eu vou esperar então. Ele disse sombriamente, Gorli, Gorli. Ele gritou por cima do ombro, e um jovem de botas e roupas simples de camponês apareceu na chamada. Vai espalhar a palavra que darei o peso da minha filha em ouro por seu retorno seguro. Isso deve motivar as pessoas a encontrá-la. Ele disse, e se você quiser se juntar à busca depois de contar a todos, então você pode fazê-lo. Ele disse. O jovem saiu disparado e então Yamoca agradeceu a Rosa Azul novamente, e quando ouviu o som do choro de sua esposa, fechou a porta, e foi atendê-la. Nós precisamos de ajuda. Evilei disse quando elas começaram a se afastar. Que tipo de ajuda? Lacuse perguntou duvidosamente. Quando eu estava em Foldoton, ouvi uma história, Neia Baraja tinha ido a uma vila onde um homem seria executado por assassinato. Ela interrompeu a execução, e para encurtar a história, ela investigou, e encontrou o verdadeiro culpado. Se ela foi capaz de fazer isso, ela pode ajudar com isso. Evilei disse vigorosamente. Lacuse piscou. Isso parece ótimo, mas há 2 problemas. Primeiro, não sabemos onde ela está agora. Segundo, não temos como trazê-la aqui a tempo para que isso importe de qualquer maneira. Sim, nós podemos. Evilei disse. A equipe congelou. O que? Lacuse disse em confusão. Eu conheço o sacerdote da Justiça Negra aqui. Para coisas comuns, eles conduzem correspondência através de seu sistema postal, mas ele conhece pessoalmente os líderes da Justiça Negra na capital,
e eu sei que os templos da justiça negra mantêm pergaminhos para lançar feitiços. Ele pode usar um feitiço de mensagem para perguntar para eles imediatamente onde Neia está. Laquius franziu a testa. Isso não atrasa aqui, e isso não garante que ela vai nos ajudar. Lembra o que aconteceu da última vez que nos encontramos? Seu país foi dilacerado por demônios, e nós nos recusamos a ajudá-la, porque ela nos ajudaria agora. Evilei levantou um dedo, dando uma pausa a Laquius. Entre seus pergaminhos eles têm alguns feitiços de transporte instantâneo, eles não têm um número ilimitado deles, mas se eles souberem onde ela está, e enviar uma mensagem para ela, ela pode vir aqui imediatamente. Mas ela vai? Laquius perguntou. Evilei olhou para baixo. Dada a última vez que nos encontramos, eu não sei. Chefe, é um tiro. Tia e Tina disseram juntas. Estamos querendo falar com ela há algum tempo, de qualquer maneira. Disse tia. E esta pode ser nossa melhor chance de fazer isso por quem sabe quantas semanas, se não meses. Acrescentou Tina. Silêncio. Laquius disse, espero pelos deuses que isso funcione. Podemos ser as melhores aventureiras em Restize, mas isso é diferente de caçar monstros. Ela disse com um suspiro. Evilei, vá ao templo, informe o padre, e peça sua ajuda, diga a ele que a Rosa Azul pagará pelo uso do pergaminho, se necessário. Laquius disse, eu vou para o grande salão, e me encontrar com o Marquês, e informá-lo sobre a filha do Visconde. Tia e Tina, trabalhem no submundo, e vejam se conseguem descobrir alguma coisa dos elementos criminosos desta cidade. Voltaremos a nos reunir em 4 horas na estalagem. Todas elas assentiram em reconhecimento, e iniciaram suas tarefas com a rapidez dos ventos do furacão. A cidade estava em alvoroço antes de seu retorno à pousada, de cidadãos preocupados a simplesmente gananciosos, as pessoas corriam individualmente, e em grupos, era a maior atividade que a Rosa Azul tinha visto desde sua chegada, e quando Laquius retornou à pousada, ela encontrou o padre da Justiça Negra, sentado à mesa com Evilei, Gagaran, Tia e Tina. Laquius sentiu a mão da espada tremer, mas se conteve com grande esforço. Você deve ser Laquius. Eu ouvi muito sobre você. O padre vampiro se levantou, e estendeu a mão. Laquius olhou para ele com raiva por um momento estranho, mas não estendeu a mão em troca, até que ele a abaixou de volta para o lado desconfortavelmente. Eu não gosto disso, disse Laquius. Mas eu confio em Evilei com minha vida, então estou deixando minhas dúvidas de lado para trabalhar com você, mas isso não faz com que seja um prazer conhecê-lo. Ela disse friamente, tornando o momento desconfortável, mais desconfortável. Ele levantou uma sobrancelha, relativamente perplexo. Bem, você é mais ou menos o que eu esperava, mas pensei que você fosse mais alta. Ele encolheu os ombros, tanto faz, tudo bem, devemos fazer isso aqui, ou vamos para o seu quarto. Meu quarto. Laquius disse, e caminhou rigidamente escada acima, o resto dele silenciosamente a seguiu, e quando a porta se fechou, Utis tirou uma coleção de pergaminhos de sua mochila, e um por um ele lançou os feitiços necessários para mensagens silenciosas, e logo ele estava em contato com Robel. Robel, meu amigo, preciso da sua ajuda. Utis disse. Utis, que bom ouvir você, estou assumindo que isso deve ser importante, se você está entrando em contato desta forma, então o que você precisa? Meu amigo, as coisas não estão indo bem aqui em Kedin. As tensões estão aumentando, e surgiu um problema que só vai piorar as coisas se não for resolvido. Preciso da ajuda de Neia Baraja. Você sabe onde ela está, pode entrar em contato com ela? Utis perguntou. Sim, ela ainda está com Tinamok no Reino Sagrado do Sul. A última vez que ouvi falar dela foi há vários dias, ela estava na cidade de Vemark. Aparentemente as coisas estão muito feias lá, você tem certeza que precisa da ajuda dela? Robel perguntou com preocupação. Não sei muito sobre o que está acontecendo em Vemark, mas sei que esta cidade aqui é um problema, e os heróis presentes não são adequados para resolver o problema. Utis disse, dando um olhar de pedra para Laquius, que teve a decência de parecer desconfortável. Heróis? Que heróis? Robel perguntou. Rosa Azul. A equipe de aventureiros Adamantite, elas estão pedindo a ajuda dela. Utis disse. Houve silêncio por um momento. Vou entrar em contato com ela imediatamente. Fique onde está. Robel disse, e o contato foi cortado. Agora vamos esperar. Utis disse com os braços cruzados enquanto Laquius o encarava, e Evilei se mexia desconfortavelmente. Eles não esperaram muito.
Um portal se abriu no ar, e por ele saíram duas figuras. Uma delas Laqueus conhecia, uma delas não. Mas aquela que ela conhecia, parecia um estranho. Neia estava usando sua viseira habitual, mas uma armadura muito diferente da que Laqueus lembrava, e usava um arco que Laqueus teria jurado ter sido entregue por um deus, mas essas eram pequenas diferenças, era a aura ao redor dela que se destacava, atraía o olho para ela, e fazia as pessoas prestarem atenção. Laqueus era adepta de avaliar o poder pela presença, mas ela teve duas impressões muito diferentes da ex-escudeira da Ordem dos Paladinos. Por um lado, seu poder de combate parecia trivial em comparação com o lendário aventureiro Adamantite. Mas quando ela tirou a viseira, e encontrou os olhos de Laqueus, o poder de sua presença estava acima, e além do normal, como se a pequena mulher ocupasse toda a sala. Em seguida, Laqueus avaliou a mulher ao lado dela, uma garota pálida usando uma arma em comum, e um tapa-olho. Aquela carregava uma quantidade monstruosa de poder de combate. Laqueus não tinha certeza se ela poderia lutar de igual para igual com a mulher. Gagaran sentiu o mesmo, ela sentiu um calafrio com os olhos mortais de Neia Baraja, e o poder considerável da mulher ao lado dela não era nada para rir. As gêmeas imediatamente assumiram uma postura defensiva quando o portal se abriu, e isso não mudou quando sentiram a presença das duas mulheres. Evileia, por sua vez, pareceu estremecer por um momento, mas rapidamente se aqueceu, e preencheu a lacuna momentânea aproximando-se de Neia com a mão estendida. Neia, obrigada por ter vindo. Ela disse por trás de sua máscara. Neia desviou o olhar de Laqueus para Evileia, e respondeu rapidamente, e sua voz tinha um calor consideravelmente diferente de seu rosto muito assustador. Isso tirou Laqueus de seu senso momentâneo de surpresa, e ela se levantou, e fez o que deveria, e foi apertar a mão de Neia. Fico feliz em ajudar. Neia disse, mas há coisas que precisam ser ditas primeiro. Laqueus sentou-se com alguma apreensão. Prossiga. A última vez que vim pedir ajuda, meu reino estava em chamas, meu povo estava sendo comido, e imploramos para você nos salvar. Você escolheu não fazer isso. A Rosa Azul teve a boa graça de parecer um pouco envergonhada. No entanto, ela continuou, você também nos direcionou para as pessoas que poderiam ajudar, que ajudaram, e por sua causa eu encontrei o único Deus verdadeiro neste mundo. Se você não tivesse feito isso, meu reino não existiria. Então, embora eu não guarde rancor, ao mesmo tempo não farei isso sem ganhar nada em troca. Ela disse simplesmente: o que você quer? Laqueus perguntou curiosamente. Eu quero sua ajuda, da próxima vez que eu pedir. Independentemente do risco. Neia falou. Laqueus parou por um momento. Se não violar os padrões éticos da Guilda dos Aventureiros, aceito sua oferta. Ela respondeu. E o resto de vocês? Neia perguntou. Concordo. Evileia disse imediatamente. Concordo. Gagaran disse com alguma relutância. Concordo. As gêmeas responderam juntas. Tudo bem, vou considerar esse o nosso contrato. Neia disse, e ela relaxou visivelmente, então a tensão começou a sumir do ar. Com isso fora do caminho, suponho que é hora das apresentações. Disse Neia. Todos vocês já me conhecem, mas ela apontou para a garota ao lado dela, é minha melhor amiga, Cezê. Ela é uma das empregadas demonil do rei feiticeiro. Todos os olhos se voltaram para Cezê, que se afastou de Neia sem fazer barulho, caminhou até Laqueus, e colocou um adesivo em sua bochecha atordoada dizendo, fofo. Laqueus só podia piscar. Você estava, com Jaldabalt. Eu estava. Ela disse. Por escolha. Gagaran perguntou. Não. Sem escolha. Cezê respondeu. O rei feiticeiro libertou ela, e suas irmãs do controle do imperador demônio, e agora ela o serve por escolha. Disse Neia. Havia olhares perplexos nos rostos das aventureiras. Eu sei, é um pouco demais para absorver. Neia disse com simpatia. Por que ela está com você? Tia e Tina perguntaram em uníssono. Para minha proteção. Disse Neia. Eu me meti em alguns problemas, então insistem que eu viaje com alguma segurança, caso enfrente um inimigo com o qual não possa lidar sozinha. Você tem uma empregada demônio, como guarda-costas. Gagaran disse em estado de choque. Sim. Agora, vamos começar a trabalhar. Neia respondeu, cortando mais perguntas, e Laqueus começou a informá-la sobre tudo o que sabia. Sim. Agora, não deveríamos. Neia começou a dizer quando ouviram gritos e berros do lado de fora da pousada.
Não demorou mais que um momento de olhar compartilhado antes que a sala se esvaziasse, e o padre, a Rosa Azul, Neia e Cese corressem para fora para ver qual era a comoção. O que aconteceu? Lacus perguntou. Um corpo. Um corpo foi encontrado com seu sangue drenado. Está na beira do campo de treinamento da Justiça Negra. Alguém gritou. Lacus virou-se para a pessoa que falou. Foi movido. Ela exigiu saber. Não, um guarda encontrou, e os guardas foram procurar os pais para ver se é a garota desaparecida. O homem disse. Precisamos chegar lá. Agora. Disse Neia. Posso mostrar onde fica. O resto de vocês terá que seguir. Disse o padre. Cesê? Disse Neia. Vá. Ela disse categoricamente, e Neia subiu nas costas de Cesê, enquanto ela pegava o padre repentinamente surpreso, e o colocava em seu ombro. Qual caminho? Cesê perguntou ao padre. Ele apontou para a parede. Depois daquela parede. Ele disse. Certo. Cesê respondeu, e ela disparou, pulou, e em alguns saltos gigantes pulou o muro, deixando a Rosa Azul para trás, atordoada. Empregadas demônio. Evilei disse. Sim. Disseram as gêmeas. Lacus balançou a cabeça. Vamos pegar o caminho mais longo, mas não vamos perder tempo, movam-se. Ela estalou, e elas começaram a correr. Quando chegaram ao local, Neia estava conversando com o guarda que encontrou a criança, e ao terminar a conversa, ele se afastou, aparentemente voltando para o portão. A cidade fazia muito barulho atrás delas, mas não o suficiente para interferir nessa distância. Conforme Lacus se aproximava, Neia começou a se afastar, e examinar o corpo. Quando ela estava sobre o ombro de Neia, Neia perguntou sem olhar para ela. Essa é a garota? Ela perguntou tristemente. Eu penso que sim. Ela tem cerca de 7 anos, usava roupas de dormir, e tinha os mesmos cabelos e olhos. Merda! Neia disse, enquanto o resto da Rosa Azul se aproximava. Lacus virou-se para sua equipe. É ela. Uma tristeza opressiva tomou conta delas. O sangue foi drenado. Disse Neia. Vampiro. Lacus estalou. Tinha que ser. Neia balançou a cabeça. Não. Sem chance. Lacus não estava ouvindo. Você fez isso. Ela sibilou para Otis. Você fez isso, não foi? Ela perguntou. Ele se virou para ela, confuso a princípio, depois surpreso quando ela começou a desembainhar a espada. Evilei ficou na frente dele, e se aproximou do avanço de Lacus. Lacus, ele não fez isso. Otis cambaleou para trás. Eu sou inocente. Ele disse com firmeza. Ele é um vampiro, claro que fez isso, é isso que eles fazem. Ela estalou, e tentou passar por ela, apenas para a atordoada Gagaran, e as gêmeas correrem para ajudar Evilei. Ele não fez. Evilei disse, retirou a mão, e deu um tapa forte no rosto de Lacus, fazendo a mulher girar para trás. Ele ficou comigo a noite toda, ele não poderia ter feito isso. Ele não fez isso. Evilei disse. Só porque ele é um vampiro, isso não significa que ele é culpado de tudo de ruim que acontece. Evilei estalou. Lacus sacudiu a cabeça em estado de choque, e levou a mão à bochecha, os olhos cheios de choque e com muita dor. Controle-se. Evilei estalou. Nem tudo que não é humano é mal. Neia e Cesê estavam assistindo a esses eventos passivamente, mas Neia escolheu aquele momento para interromper. Se você se incomodar em me ouvir, como eu estava dizendo, ele não fez isso. Neia disse calmamente, repetindo o que havia dito antes. Lacus, foco. Neia disse bruscamente, atraindo os olhos da loira atordoada para ela. Quantos vampiros você matou ao longo dos anos? Neia perguntou. Muitos. Ela disse bruscamente, talvez mais um por vir. Olhos em mim, Lacus. Neia disse, preciso do seu conhecimento. Quantas de suas vítimas você viu? Ela perguntou à líder da Rosa Azul. Também muitos. Lacus respondeu. E o resto de vocês? Neia perguntou. Todas as 4 afirmaram a mesma resposta. Em todas as vítimas que você já viu. Neia disse. Você já viu uma em que a garganta foi cortada? Isso deu a elas um momento coletivo de hesitação. Como estava o tempo ontem à noite? Neia perguntou. Estava quente? Sim, só um pouco. Disse tia. Este corpo está frio, ela está morta há horas, provavelmente morta logo depois que ela foi levada, ela foi morta cortando a garganta. Disse Neia. Posso não ter lutado com tantos vampiros quanto você, mas não conheço nenhum que trate a comida dessa maneira. Eles podem fazer um monte de coisas,
mas os melhores lugares para morder são nos braços, parte interna da coxa, pulsos e pescoço. Não há marcas nesses lugares indicando uma mordida, e sua garganta foi cortada. Um vampiro não precisaria cortar sua garganta porque ela morreria por ser drenada. Então, não era um vampiro. Lacuse havia se acalmado consideravelmente. Sinto, desculpe, todo mundo. Lacuse abaixou a cabeça, aquilo, ela gesticulou para a garota. Entendo. Disse Neia. Perdoado. Ultis disse, mas manteve distância dela. A máscara de Evilei escondia lágrimas por trás dela, mas por trás de suas lágrimas havia uma resolução da qual ela não recuaria. Ela olhou para Lacuse. Quando isso terminar, precisamos conversar. Seu olhar foi para o resto da equipe, e ela disse: todas nós. Houve acenos mudos de aceitação, mas Neia não estava prestando atenção nisso. Não há sangue aqui. Não foi aqui que ela morreu. Ela disse. Ela foi largada aqui. O barulho da cidade continuou a aumentar enquanto ela falava. Violência. Disse CZ. Onde? Lacuse perguntou. CZ apontou para a cidade. Rebelião. Como? Gagaran começou. Escutem. CZ disse categoricamente. Neia começou a xingar. Estou começando a ver qual é o problema. Ela disse sarcasticamente. CZ, Ultis, protejam o corpo, nós podemos lidar com isso. CZ fez uma pequena carranca. Não. Neia revirou os olhos. CZ. CZ balançou a cabeça novamente. Eu guardo você que é fofo. Ela disse, e colocou um adesivo na bochecha de Neia, provocando um sorriso exasperado, mas caloroso. Tudo bem. Ultis, só não deixe ninguém perturbar o espaço, ou o corpo até voltarmos. Sim, senhora. Ultis disse suavemente. Evilei invejava o par. Elas correram de volta para a cidade para encontrar o motim em pleno andamento. Todos os rumores diziam que o corpo de uma garota havia sido encontrado sem sangue no campo de treinamento da Justiça Negra, e isso foi o suficiente, com um pouco de incitação pelos sacerdotes, para convencer o povo a se revoltar para derrubar o templo. A guarda da cidade tinha opiniões divididas, com a guarda da cidade regular se juntando aos desordeiros, enquanto o resto da guarda da cidade, composta por membros da Justiça Negra, assumiu posições defensivas. Os membros comuns do templo se beneficiavam de seu costume de permanecer armados, e muitos deles tinham espadas ou lanças com as quais tinham ampla prática, e revidavam. A cena que se apresentou à equipe foi de caos total. Alguns membros da Justiça Negra obviamente foram pegos de surpresa e linchados, seus corpos foram arrastados pelo chão, enquanto outros tiveram tempo de resistir, e lutaram com unhas e dentes, apesar de terem sido superados pelos números. O que você propõe fazer? Lacuse gritou para Neia. Para isso, Neia recorreu a CZ. Assuste-os. O mundo explodiu nos rostos da Rosa Azul, ou pareceu. Uma tempestade de intenção assassina saltou da donzela demoníaca, saltou como gelo, e perfurou a carne e os corações, congelando todos como se tivessem medo de se mover e atrair os olhos da fonte da violenta fome assassina, que soprou a coragem como o vento sopra a areia, e exceto pela equipe endurecida. O efeito foi imediato, a coragem da raiva tornou-se medo, e as pessoas começaram a correr. Muitas delas permanecendo sensatas o suficiente para encontrar esconderijos. E isso deu a Neia a oportunidade que ela precisava. Com facilidade praticada, CZ jogou Neia no telhado, e isso deu a Rosa Azul sua próxima surpresa, o poder do evangelista. Vocês pessoas de Kedin, emprestem-me seus ouvidos. Trago notícias dos mortos. É verdade que uma criança foi encontrada, e onde, entretanto, não foi nenhum vampiro entre vocês que fez isso. Foi um louco, consumido pelo mal, e juro a você que os encontraremos. Tenho comigo a lendária equipe de Adamantite Rosa Azul, elas juraram caçar o verdadeiro assassino, para que esta criança possa ser honrada com um enterro adequado. Você vai desgraçar ela matando, e criando novas vítimas. Você vai envergonhar seus filhos deixando mais pais para chorar. Abaixe as armas, e deixe a verdadeira justiça vencer punindo os culpados. Quem mais deve ser punido além dos culpados? Nós sabemos quem fez isso. Alguém gritou. Você? Neia perguntou em voz alta. Você estava lá, viu a matança, e não fez nada. Não, eu. Ele começou. Então você não sabe de nada. Ela estalou. Vamos encontrar o assassino, e os culpados vão sofrer. Juro pela sua cidade. Não vamos descansar, não vamos dormir,
Não vamos comer até que o assassino esteja diante de vocês pronto para pagar por seus crimes. Ela gritou. Quem deseja que o culpado seja punido? Ela gritou. Houve aplausos. Grite para Deus, deixe para Deus aqui seu pedido de justiça. Verdadeira justiça. Não a morte aleatória de um cachorro louco. Diga, obrigue a própria terra a se mover com seu chamado. Justiça, 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 justiça. A raiva se transformou em um único propósito, a chamada tocou de beco em rua, e sacudiu o próprio salão principal, como se fosse derrubar a porta do marquês apenas com o som. Eu te darei justiça. Deus te dará justiça. Ela não terá morrido por nada, mas sim para livrar suas ruas do mal. Se você tiver justiça, então eu terei sua paz. Ajude-nos quando formos até você, ajude a Rosa Azul, heróis do povo, precisamos de sua força, mas para usar sua força precisamos de sua paz. Ela gritou. Teve um efeito profundo, e Neia saltou levemente do telhado para um conjunto de caixotes, e depois mais 2 vezes de volta ao chão. Onde você aprendeu a fazer isso? Gagaram perguntou. Na morte, eu acho. Neia respondeu, bem, isso é muita prática. Ela disse. O momento de tranquilidade permitiu que os guardas restaurassem a ordem, e o grupo voltou para perto do corpo. Lacuse observou atentamente enquanto Neia trabalhava. Vampiros têm a habilidade de encantar as pessoas para que obedeçam. Mas essa garota não foi encantada. Disse Neia. Como você sabe? Tina perguntou. Ela lutou. Várias de suas unhas estão quebradas, e seu lábio está aberto. Alguém deu um tapa nela ou pior. Disse Neia. Como você sabe que as unhas dela já não eram assim? Lacuse perguntou. Neia levantou a mão. Ela é filha de um nobre, eles são meticulosos com a aparência, de jeito nenhum ela teria algumas crescidas, e algumas quebradas. Ela se levantou, e se virou para o grupo. Existem apenas 5 possibilidades para começar. Neia disse, e começou a registrá-las em seus dedos. Primeiro, ela saiu sozinha. Em segundo lugar, ela foi atraída por alguém que ela conhecia. Terceiro, ela foi atraída por alguém que ela não conhecia. Quarto, ela foi levada por alguém contra sua vontade. Quinto, ela foi levada por outra coisa, por exemplo, um lobisomem, vampiro, e assim por diante. Mas você disse que não era um vampiro. Disse Lacuse. Correto. Disse Neia. Portanto, eliminamos a quinta possibilidade, um necromante teria um uso para o corpo, mas ela não foi transformada. Um lobisomem a teria comido, um vampiro a teria drenado, e ela foi morta rapidamente com o mínimo de violência. Em outro lugar, depois despejada aqui. Isso significa que ela saiu sozinha, e este foi apenas um encontro casual com a pessoa errada, ou ela foi atraída para sair com uma pessoa conhecida, ou um estranho, ou ela foi levada contra sua vontade. Eu preciso ver a casa dela. Disse Neia. Otis, fique com o corpo. Você pode nos levar para a casa da família? Neia perguntou a Lacuse. Podemos. Disse Lacuse. Então vamos lá, o tumulto realmente não teve chance de começar, mas não há certeza de que essa paz vai durar, especialmente se os padres estão tentando fazê-lo começar novamente. Disse Neia. Por que fazer isso de forma rápida? Ela foi cortada em outro lugar, e depois largada aqui. Quando alguém faz algo assim por diversão, eles geralmente gostam de muito mais brutalidade, então não acho que isso tenha sido um motivo. Acho que o assassino tinha outro motivo. Além disso, o corpo foi despejado bem fora da cidade, mas onde definitivamente seria encontrado, isso levou tempo, premeditação, acho que eles queriam incriminar a justiça negra. Neia disse severamente. Não, Lacuse estalou. Por que não? Neia perguntou. Por quê? Ela começou, mas não conseguiu pensar em uma resposta, e ficou quieta. Chegaram à casa do Visconde, e ouviram soluços lá dentro, alguém tinha dado a notícia. Você os conhece, você bate. Neia disse a Lacuse, e severamente, a aventureira adamantite bateu na porta. Um criado pálido e triste atendeu a porta, e Lacuse perguntou pelo Visconde, e sua esposa. Eles estão de luto pela senhorita, não querem ver ninguém. O menino disse. É por isso que estou aqui. Disse Lacuse. O menino relutantemente as deixou entrar, e foi buscar o Visconde. Ele veio até a porta a mando do menino, e quando viu quem era, gritou. Mais alguma promessa falsa? Lacuse abaixou a cabeça. Sinto muito, tentamos, mas não conseguimos. Ela fez uma pausa, tudo o que podemos fazer é encontrar o assassino dela.
Que você tenha mais sorte. Ele disse com uma mistura de desânimo e raiva. Temos alguém que pode ser capaz de ajudar. Ela disse, e Neia saiu do grupo. Como você pode ajudar? Ele perguntou em dúvida. É mais fácil mostrar a você do que explicar. Ela disse, por favor, leve-me ao quarto de sua filha, e por favor, chame sua esposa para se juntar a nós. Neia disse, e alguns momentos depois ela se encontrou nos aposentos da garota morta. Ela começou a andar pela sala, e olhar ao redor, então saiu pela porta, olhou ao redor, e voltou para dentro. De onde a rosa azul estava, para não mencionar o Visconde, parecia absurdamente estranho. Após um curto período de estimulação, Neia se aproximou da janela aberta. Estava mais ou menos na altura de sua cabeça, e permitia que ela visse uma pequena área gramada perto da casa. Neia virou-se para a assembleia. Eu preciso que todos vocês façam exatamente o que eu digo por um tempo. Entendido? Houve acenos de concordância dos presentes, e então Neia perguntou à mãe: esta janela fica aberta à noite? A mulher sacudiu a cabeça. Não. Estava aberta quando você percebeu que ela tinha desaparecido esta manhã? Neia perguntou. Ela pensou por um momento. Sim. Quando está fechada, você a mantém trancada? Neia perguntou. Sim. Ela disse. Ok, primeiro temos que eliminar uma possibilidade. Evileie, eu quero que você fique de joelhos abaixo da janela, e eu quero que você tente chegar lá sem usar nenhuma habilidade extraordinária. Isso deve colocá-la na mesma altura que a garotinha. Neia disse, e com alguma hesitação, Evileie se aproximou do lugar na parede, ficou de joelhos, e tentou se levantar. Depois de várias tentativas, ela só conseguiu se levantar o suficiente para tocar a parte inferior da janela. Já eliminamos outra possibilidade, disse Neia. Não há como aquela criança abrir aquela janela e sair sozinha. Mesmo se ela fosse deixada aberta, ela simplesmente não conseguiria alcançá-la sem ajuda. Mesmo se ela usasse uma cadeira ou algo para subir, bem, quem colocaria essa coisa de volta a seu lugar? Algo assim ainda deveria estar aqui na janela. Neia concluiu. Ela pegou uma adaga curta. Laquius, vá lá fora, e procure por impressões na janela, e depois nos diga o que você vê, e pegue isso. Ela disse, entregando-lhe a adaga. Laquius saiu pela porta, e contornou a lateral da casa. O que você vê? Neia perguntou. Um par de pegadas. Disse Laquius. Elas são profundas, grandes, pequenas. Neia perguntou. Elas são grandes. Laquius respondeu. E profundas? Neia perguntou. Consideravelmente. Disse Laquius. Muito bem, sairei em um momento, mas primeiro tire a adaga. Neia disse, e então fechou, e trancou a janela. Tente abrir a janela. Disse Neia. Laquius pegou a adaga, e deslizou entre as duas persianas. Ela se encaixou com bastante facilidade, mas houve um problema. Ao tentar levantar a trava, ela descobriu que o fecho estava preso, exigia muita força, e fazia uma boa quantidade de ruído. Neia fechou as persianas novamente, fechou a janela, então a levantou de seu lado com total silêncio. Faça de novo, Laquius. Disse Neia. Mais uma vez, Laquius tentou forçá-la a abrir com uma adaga do outro lado, mas a madeira estava tão apertada, e o trinco tão apertado que novamente fez um barulho considerável. Neia franziu a testa, e fechou novamente. Evileie, vá deitar na cama, tampe os ouvidos, e meu senhor, feche a porta do quarto dela, e fique no corredor, e minha senhora, volte para o seu quarto, e feche a porta. Volte quando ouvir o barulho, ou eu chamar por você. Ela disse. Embora confusos, eles obedeceram, e Neia sinalizou para Laquius invadir novamente. E, novamente, arrombar exigiu bastante esforço, e fez um barulho considerável quando as persianas se abriram com força suficiente para bater na parede. Evileie, você ouviu isso? Neia perguntou. Eu ouvi. Evileie respondeu. Um momento depois a porta se abriu, e o Visconde e sua esposa entraram na sala. Qual é o sentido de tudo isso? O nobre estalou. É isso. Neia disse, e ela fechou as venezianas, trancou-as, e depois as abriu novamente por dentro com o mínimo de esforço, sem ruído notável, e pegou as venezianas antes que elas pudessem se abrir, e correr o risco de fazer barulho. Se a pessoa que está invadindo tivesse que forçar a entrada, o barulho teria acordado sua filha, e possivelmente você mesmo, mesmo que não tivesse acordado vocês, o barulho deveria tê-los assustado. Disse Neia. Espere aqui.
Ela disse, e saiu da casa, e foi até onde Laqueus estava, e olhou para as impressões. Ela se ajoelhou diante delas enquanto uma Laqueus confusa a observava. Ele estava usando armadura. Placa. Nada barato. Disse Neia. Como você pode? Laqueus começou. Afaste-se, e olhe para suas pegadas ao lado das dele. Disse Neia. Elas eram menores, muito mais rasas. Seus pés não são tão grandes para suas pegadas serem tão profundas, ou ele era um demi-humano com pés humanos, ou ele era um humano em armadura completa. Disse Neia. Laqueus ficou quieta, e seguiu Neia de volta ao quarto da criança. Agora, meu senhor, você poderia, por favor, tentar escalar a janela aberta? Neia perguntou. O visconde pareceu confuso, mas cumprindo sua promessa, contornou a janela, e escalou com relativa facilidade. Agora, Gagaran, tente fazer a mesma coisa, mantenha sua armadura, e fique o mais quieta que puder. Mas antes de entrar, fique perto das impressões sob a janela por alguns minutos, vamos esperar. Disse Neia. Gagaran foi até a janela, e depois de alguns minutos, Neia perguntou a ela, quão profundas são suas impressões na grama em comparação com aquelas diretamente na janela? Aproximadamente o mesmo. Disse Gagaran. Eu pensei que seriam. Disse Neia. Agora, tente subir em silêncio. Gagaran começou a escalar, mas a armadura fez um barulho horrível. Alguém duvida que isso teria sido ouvido? Neia perguntou enquanto colocava as costas para Gagaran, e gesticulava por cima do ombro com o punho fechado, e o polegar para fora. Ok, então eu sei algumas coisas. Disse Neia. Sei que era um homem de armadura completa que sabia onde ficava o quarto da criança, e como pegá-la. Ele sabia que a janela estaria aberta, quando estaria, e esperou lá fora por vários minutos, e o que é mais, eu sei que alguém dentro de casa o estava ajudando. Os gritos de o quê? Poderia ter ensurdecido os deuses. Alguém se certificou de que aquela janela estivesse aberta. Neia disse, e alguém entregou a criança para a pessoa de fora, alguém que a criança conhecia, alguém em quem a criança confiava. Eu preciso questionar todos na casa.